intervenção da deputada Inês Domingos, enfim, ficámos a saber mais ou menos o que é que pensam várias instituições, mas não ficámos a saber o que é que pensa a senhora deputada. Até porque lhe devo dizer, senhora deputada, que algumas dessas instituições pensam coisas muito contrárias entre si e, portanto, era bom que na leitura que faz, que ela fosse pelo menos coerente e completa, porque garanto-lhe, senhora deputada, não o é. E volto a insistir na ideia que passei inicialmente, o cenário macroeconómico vale, na leitura que quiser fazer dele, se me disser a projeção para as exportações é diferente da Comissão Europeia, não é. A projeção para o consumo privado é diferente da Comissão Europeia? Não é. A projeção para o consumo público é diferente da Comissão Europeia? Não é. Senhora deputada, temos que ler uma projeção, não podemos trocar a linha das exportações da Comissão Europeia e colocar a do Conselho de Finanças Públicas, que aliás nem sequer faz projeções, como sabe. Não podemos tirar a linha do consumo privado da Comissão e pôr a do FMI e achar que o conjunto macroeconómico é coerente, porque, senhora deputada, não é coerente. As leituras que quiser fazer, faça as suas, não tente colar leituras de instituições, porque garanto-lhe que vai por um mau caminho, porque não consegue ter uma leitura coerente. Por exemplo, se tivesse a utilizar os dados mais recentes, saberia, como aliás referiu o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que os dados, de facto, mais recentes, já de 2016, sobre a confiança dos consumidores, a confiança de todos os setores de atividade, todos, serviços, construção, comércio e indústria, estão em recuperação. O que eu não vou dizer que é a ação própria deste Governo, como aliás extraordinariamente referiu, que é tão rápido o investimento direto estrangeiro a atuar, que estendo nós um mês do quarto trimestre, a senhora deputada consegue, de uma forma absolutamente extraordinária, confesso-lhe que esperava da sua parte um pouco mais de clareza e realismo nas causalidades que estabelece, consegue, senhora deputada, ver num indicador que não conheço, mas que deverá conhecer, que é o investimento direto estrangeiro, no quarto trimestre de 2015, que isso é responsabilidade deste Governo. Quando este Governo, se tal causalidade alguma vez na vida se conseguisse estabelecer, senhora deputada, este Governo tomou posse no dia 26 de novembro de 2015. É menos de metade do quarto trimestre e é uma antecipação extraordinária da reação de uma variável. Senhora deputada, eu peço-lhe só para que, quando fizer essas análises macroeconómicas, de duas uma, atenha-se a um determinado quadro coerente e apenas ao quadro que nós estabelecemos. Não tente, se quiser fazer uma análise, dizer as nossas projeções das exportações estão otimistas, diga-me, senhora deputada, quais são as suas e depois podemos conversar, porque misturando quadros e cenários não vamos chegar a uma análise coerente sobre estas matérias. E, portanto, mantenho o cenário macroeconómico foi escrito e foi elaborado com todas as projeções e o quadro de enquadramento macroeconómico comum a todos os exercícios que referiu. O Conselho de Finanças Públicas não faz cenários macroeconómicos, portanto não pode analisá-los dessa maneira e, portanto, deveria ater-se à matéria de exportações. São otimistas ou não são otimistas? É preciso percebermos evolução dos preços, que é outra matéria que o Conselho de Finanças Públicas apresenta. As nossas projeções são diferentes daquelas que, por exemplo, o exercício do Eurosistema tem. Não são, senhora deputada, não são. E, portanto, não pode querer ir buscar a cada um dos exercícios que diz conhecer e que diz reportar-se e fazer deles um conjunto harmonioso de projeções, porque não são. E, portanto, como não são, todo o seu argumentário cai por terra, porque elas não batem umas com as outras. A Comissão Europeia debateu connosco todas as projeções orçamentais e, senhora deputada, tem todo o impacto das nossas medidas, é... Senhoras e senhores deputados, vamos
Vamos ouvir em silêncio a intervenção do Sr. Eu sei que não Ministro. ouve pela boca, mas se tiver um pouquinho mais de atenção, é capaz de conseguir perceber melhor o que eu lhe estou a dizer, Sra. Deputada. Pode continuar a sua intervenção, Sr. Ministro. O que eu lhe estou a dizer, Sra. Deputada, é que é preciso ter um quadro macroeconómico completo para podermos fazer os nossos comentários. Eu garanto-lhe que o quadro macroeconómico de cada uma das referências que fez não bate uns com os outros, porque não são compatíveis entre si. E é preciso perceber que há uma certa coerência no quadro macroeconómico e que ele começa por partir das hipóteses. Eu gostava de saber se tem algum problema com as hipóteses de partida e depois com a transposição dessas hipóteses para a dinâmica macroeconómica. E apenas esse comentário que eu estou a tentar fazer. As medidas que estão incluídas no orçamento têm um impacto macroeconómico estimado e é esse impacto de onde ele resulta o cenário final. É dessa natureza que eu gostaria que o debate retivesse. Todas as instituições que fazem estes exercícios ou têm as mesmas medidas ou elas, Sra. Deputada, já por si não são comparáveis. E os cenários que referiu não têm estas medidas incluídas nesses cenários e, portanto, não podem ser comparáveis dessa forma com o cenário que aqui é apresentado. O deputado João Paulo Correia